parte de síndrome anêmico, inclusive, nós vamos focar mais na semiologia mesmo, tá? De um paciente com anemia. Vou tentar não pegar muito da fisiopatologia, da fisiologia, de voltar tudo de novo, né? Porque isso daí eu acho que vocês já pegaram bem, tá? E o nosso paciente com anemia aqui, querendo ou não, por incrível que pareça, nós vamos encontrar vários pacientes com anemia no decorrer do tempo, tá? E o que acontece, pessoal? Até todo mundo já conectado. Na hora que fala anemia, a gente já pensa assim que o paciente é um paciente pálido, né? Bem branco, sem cor, lento, cansado e etc. Só que acontece que nem todo paciente pálido está com anemia e nem toda anemia manifesta com palidez. Aqui eu coloquei para vocês a princípio só para relembrar algumas coisinhas, mas bem pouca, tá? Da origem, né, do glóbulo rojo, né, a origem do eritrocito, a origem dessa hemoglobina, o que eu preciso para produzir essa hemoglobina e função dela, que é transportar o oxigênio, a função mais importante, tá? Beleza? E o que eu tenho para relembrar aqui? O seguinte, pessoal, que a produção desse glóbulo rojo é feita na médula óssea, certo? No adulto aí, depois, tranquilo, no decorrer de toda a vida, e que nós necessitamos de uma hormona chamada eritropoietina para produzir, né, para continuar essa eritropoiesis. E quem secreta a eritropoietina é o rim, tá? E isso o pessoal sempre esquece. E isso já fica para vocês, pensem só, o teu paciente tem insuficiência renal crônica. Ele pode manifestar, chegar para ti com motivo de consulta, por exemplo, de cansaço? Pode. Porque esse rim dele está parando de funcionar, certo? Está parando de produzir eritropoietina e no final da história nosso paciente está anêmico. Porque fala de anemia, a gente só pensa assim, é o guri que não come feijão, é quem não come carne. Calma, pode ser por um déficit de eritropoietina. Pode ser um paciente com insuficiência renal crônica, por exemplo. Tá? Então a gente vai ver que tem várias causas e vários tipos de pacientes que a gente pode se deparar. Beleza? Aqui, de novo, só para a gente ver o glóbulo rojo, né? O eritrocito, bonitinho, sem núcleo, disco bicôncavo, como vocês já viram milhões de vezes, né? E chama a atenção de vocês o seguinte, duas coisas. A primeira eu já falei, que é a eritropoietina, e a segunda é um estágio, pessoal, que antecede esse glóbulo rojo, tá? Um estágio que vem antes dele ser uma célulazinha formada, pronta para transportar o oxigênio, que é a etapa de reticulocito. Essa etapa aqui vai ser muito importante para a gente, porque basicamente o aumento desse reticulocito na corrente sanguínea ou a diminuição desse reticulocito também ajuda a gente a diagnosticar a possível causa dessa anemia, tá? Onde, se eu tiver um aumento desse reticulocito, significa o quê? Minha médula está funcionando. Eu estou tentando produzir esse eritrocito, tá? Eu estou até mandando o reticulocito no lugar do eritrocito. Não está dando nem tempo dele terminar a maduração dele. Eu estou enchendo meu sangue de reticulocito, tá? Para tentar compensar. Manda do jeito que está. Tá? Então vai ser importante lembrar desse reticulocito aqui. Então ele é o eritrocito que não está pronto ainda. Tá bom? É importante lembrar dele. Outra coisa. O ferro, pessoal, vai ser essencial em se tratando de hemoglobina, tá? A gente tem cadenas de ferro que vão estar dentro desse eritrocito, tá? Além do ferro, que outra substância, que outra molécula eu tenho que me preocupar, ou vitamina que seja? A gente vai focar também na vitamina B12, tá? A vitamina B12 vai ser bastante importante, a cobalamina, e também o folato, né? O folato também vai ser utilizado. Mas isso daí vai depender, vocês vão ver que depende do tipo de anemia que estamos falando. Por déficit de ferro, por déficit de B12, por deficiência de folato, por
destruição do eritrocito, vão ter várias causas, como vocês também já viram durante o ano. Só preciso saber como que o meu paciente vai se apresentar com com esses achados. E o nosso principal achado num paciente anêmico, pessoal, é a palidez, tá? É a palidez. E o que eu tenho que entender dessa palidez? O seguinte, tá? A lividez, esse livido aqui, ó, lívido, quer dizer algo descorado, tá? Então, o teu paciente está descorado, está bem pálido, tá? E o que eu tenho para pegar? Se o teu paciente é da raça negra, se o teu paciente ele é preto, o que acontece? Essa palidez talvez não seja tão evidente. Então, nós necessitamos saber onde buscar a palidez. Tanto no branco mesmo, quanto no negro, quanto no índio, tá? Então, vai servir para todos. Que justamente vai ser a busca dessa palidez em algumas regiões específicas. Primeira, a palma da mão. Eu posso buscar na palma da mão do meu paciente. Coloquei algumas fotos para vocês verem já. Tá? Então, eu posso bater o olho no meu paciente e estar diante, na minha ectoscopia, de uma face anêmica, por exemplo. Tá? Um paciente bem pálido, né? Assim, bem descorado, inclusive. Ou, às vezes, ele não fica com a palidez tão evidente. E aí, eu acho essa palidez na minha ectoscopia olhando a palma da mão do meu paciente, por exemplo. Tá? Eu posso olhar a conjuntiva do meu paciente, tá? Fica até mais fácil. Eu coloquei uma foto para vocês buscarem já como buscar, né, essa palidez na conjuntiva palpebral. Posso buscar nos lábios do meu paciente. E tanto é que a cianose também se apresenta na ponta dos dedos, nos lábios. Então eu tenho que tomar cuidado. Se o que eu estou vendo é uma cianose ou é uma palidez. Tá? Mas com muita prática. Tá? Então, os lábios, o teu paciente pode estar com a boca branca. Eu tenho certeza que vocês já viram alguém pálido, alguém assim que estava passando mal, que a pressão caiu, né? Vocês já viram, tá? Eu posso buscar dentro da boca do meu paciente, né? Vou utilizar aquele barra-línguas de novo, para olhar a mucosa jugal. Posso buscar no frenilho da língua do meu paciente, tá? Então, eu vou pedir para olhar embaixo da língua do paciente, por toda essa cavidade oral, tá? Na faringe, paladar, tá? Com, claro, essa coloração tanto da pele aí, pessoal, que eu estou falando para vocês, o recomendável é que seja sobre uma luz natural, não se esqueçam disso, tá? Ah, não tenho luz natural, o que eu posso usar? Procura aquela tua lanterninha, pelo menos, para você olhar dentro da boca do paciente, fica mais fácil, tá? Então, frenilho da língua, essa mucosa aqui da cavidade oral inteira, certo? A própria boca, né? Os lábios, palma da mão, conjuntiva palpebral e a face do paciente de vocês, né? Uma face anêmica, tá? E essa palidez, é que eu tô falando bem da palidez, mas às vezes, pessoal, o teu paciente pode não estar tão pálido, não está tão pálido, só que ele manifesta para ti aquele aspecto cansado, aquele aspecto astênico, né? Tipo assim, desanimado, meio que você tá vendo que ele tá ali muito devagar, alguma coisa está acontecendo ali para ele, fraqueza. Então, talvez ele não seja tão pálido, mas aí eu buscando nessas regiões eu posso encontrar a palidez. Não se esqueçam do frenilho da língua, tá? Inclusive. Que mais? E essa cor da pele, pessoal, dependendo da causa, tá? Dependendo da patologia que anda junto com essa anemia, pode sofrer alguns câmbios, tá? A anemia hemolítica, que vocês viram lá no começo do ano, mais no começo do ano vocês viram ela na aula de icterícia, onde eu tinha a icterícia flavínica, que é aquela icterícia que o teu paciente ele era mais pálido do que amarelo, né? Então era um paciente quitérico, só que com grados de palidez. Então ele fica naquele amarelo meio branco assim, e ao investigar na conjuntiva palpebral dele, vocês vão ver que o olho dele está bem amarelo também, tá? Então eu tenho que buscar uma anemia hemolítica. É o baço desse paciente que deve estar agrandado, está quebrando muitos eritrocitos, a gente já vai ver. E aqui algumas fotos para vocês olharem, tá?
Aqui o paciente da raça negra, como eu acabei de falar para vocês, né? A palidez cutânea dele não fica tão evidente. Mas se eu buscar nesses locais, palma da mão, conjuntiva, palpebral, a mucosa da cavidade oral, frenilho da língua, por exemplo, a gente vai encontrar uma palidez. Tá? Esse senhorzinho aqui também não está tão pálido, né? Inclusive ele tem hipotiroidismo, né? Mas dá para ver que a face dele está edematosa, né? Tem alguns achados que vamos buscar. Provavelmente eu tenho que pedir para esse senhor aqui abrir a boca dele, né? Buscar essas mucosas. Tá? Esse nosso paciente aqui do meio, tá? Dá para ver que ele está meio pálido, né? E os olhos bem amarelos, né? Então provavelmente tem uma icterícia junto com essa anemia aqui, tá? Então, dá para ver esses achados aí. Tá? Aqui a palma da mão, olha, para vocês verem. Vocês podem utilizar a própria mão de vocês para comparar. É claro, se você não for anêmica também, tá? Então, tu compara a tua própria mão com a do paciente, dá para ver. A diferença é bem gritante. Inclusive, tem uma prova que vocês podem fazer, podem até fazer aí na casa de vocês agora, que é a prova do lienado capilar. Vocês vão fazer o seguinte, tá aqui o dedinho de vocês, né? Cadê a câmera aqui, certo? E aí vocês vão apertar essa pontinha aqui, tá bem em cima da unha de vocês. Vocês vão apertar, tá? E ao soltar, vocês vão perceber que vai estar bem branquinho, mas logo em seguida ele vai voltar a ser rosadinho, tá? Olha lá, soltei e já voltou, quase na mesma hora, instantaneamente ele já volta. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Apertei aqui, tá? Soltei, ele voltou. O meu voltou quase na mesma hora, tá? Então, essa prova de lienado capilar ou releno capilar é utilizada para anemia também. Tá? Tô na dúvida, eu utilizo essa prova. Onde o paciente anêmico, o tempo de lienado capilar dele aqui está aumentado. Coisa, já é considerado, ou seja, acima de 3 segundos. O normal diz que supostamente é até 2 segundos, tá? Para ocorrer esse lienado capilar. Mas melhor ainda se for de forma automática, tá? Que nem eu acabei de fazer aqui, vocês viram, tá? De 1 a 2 segundos aí, tá no jogo, tá tranquilo, tá? Mais que 3 segundos, provavelmente o nosso paciente aí já tem um grauzinho de anemia, tá? Uma prova simples que a gente faz apertando o dedo do paciente de vocês. Tá? E provavelmente vocês estão fazendo na casa de vocês agora, nesse exato momento. Ou não, né? É bom fazer, pelo menos dar uma acordada para a aula. Tá? Essa senhora aqui, para vocês verem, por mais que ela esteja um pouquinho pálida, mas dá para ver aquela expressão, né, de cansaço, né, de fadiga dessa mulher. Tá? E aí eu busco a anemia, claro, numa boa anamnese e num bom exame físico. E aqui, mais uma vez, o médico já está buscando a palidez na mucosa aí da conjuntiva palpebral dessa senhora, tá? Beleza. Ah, tem mais fotos. Outras fotos aqui. Olha só essa daqui. O paciente de novo com o olho, né, com um aspecto ictérico, né, por mais que ele não esteja com a pele bem amarela e muito menos pálida, tá? Mas eu tô lá com signos de icterícia. Aqui a mãozinha apertando o dedo, que nem eu acabei de mostrar para vocês. Eu estou buscando lienado capilar ao fazer essa prova. Isso aqui é muito acessível, é facinho de fazer. Tá? É facinho. Tá com alguém na tua casa aí com dúvida de se está um pouco anêmico, se bater o olho lá na conjuntiva palpebral do teu parente aí na tua casa, pega a mãozinha dele lá, faz essa prova do lienado capilar, tá? E você já está atuando aí, fazendo um exame físico nele, tá? Aqui a gente também vai ter alguns achados em relação ao cabelo do paciente de vocês, essas duas fotos que são interessantes, tá? Onde o teu paciente com essa anemia, vamos ver também daqui a pouquinho o tipo de anemia, ele pode manifestar com esse cabelo quebradiço, com esse cabelo fraco, tá? Com a queda de cabelo, inclusive, como vocês estão vendo aqui, tá? Esse menininho aqui, provavelmente, pessoal, vocês já viram uma criança dessa na rua, tá? Principalmente aqui no Paraguai. No Brasil também tem muito mais no Brasil do que no Paraguai, inclusive. Olhem com atenção o cabelo desse menininho aqui. Parece até que ele fez luzes, né? Olha lá, o meninão bem
se arrumando, já está fazendo luzes no cabelo. Na verdade, não, isso daqui é um signo, tá? É um signo relacionado com a deficiência de ferro, por exemplo, tá? Relacionado com anemia, relacionado com a deficiência nutricional, melhor ainda, tá? E esse signo se chama signo da bandeira, tá? É essa descoloração do cabelo do paciente de vocês, fica loirinho, né? Parece que ele fez algumas luzes ou algumas mechas. Signo da bandeira. Alguns doutores chamam esse signo da bandeira de signo da lavadeira, também já vi chamar. Tá? Signo da lavadeira. Mas eu sempre peguei ele como signo da bandeira. E o signo da lavandeira, que é a mesma coisa, eles falavam porque notaram o seguinte, que as mulheres antigamente que levavam roupa para lavar na beira do rio, certo? Levavam junto os filhos também. E aí ficava lá essa mulher lavando roupa na beira do rio, no meio do sol, e um monte de criancinha. E sempre via que as crianças tinham essas mechinhas no cabelo aí. E aí por isso que ficou o signo da lavadeira. Mas depois descobriu que, na verdade, não é por causa da roupa lavada no rio, não. Era por causa de uma deficiência nutricional. O signo da bandeira. E aqui tem uma mulher comendo terra, né? Que também é o que a gente chama de pica, na verdade. Vamos ver também que a anemia que manifesta com essa pica, que na verdade não é questão de pica pelo desejo de comer terra, não, tá? Pica é o desejo de comer produtos não alimentícios, tá? Como, por exemplo, gelo. O paciente tem vontade de comer gelo, de comer terra, de comer gesso, algumas vezes, de comer a parede, algumas vezes, tá? O ato de comer terra mesmo se chama geofagia. Geo de terra é fagia de comer. E o de comer gelo é pagofagia, de comer gelo. E os dois estão dentro aí dos grupos da pica. Eu sei que vocês já viram isso. Provavelmente já viram isso. Beleza? E agora sim, falando real oficial do síndrome anêmico para vocês. Tá? Eu peguei todas as tabelas do Argente, peguei algumas tabelas do Harrison também para vocês, e depois vocês leem com mais calma essas tabelas. E essa anemia, então, pessoal, é o seguinte. Quando que eu vou falar que eu estou diante de um paciente anêmico? Com uma boa anamnese, um bom exame físico e com os exames complementares. E nesse exame complementar, eu vou buscar justamente o hematócrito e a hemoglobina. Tá? E cuidado com esses valores para vocês não se confundirem, porque cada livro fala uma coisa desses valores, mas na verdade todos estão no jogo, é tudo a mesma coisa, só não pode ficar com aquela cabeça quadrada, tá? Primeiro ano ficou lá para trás, tá? Então o que eu considero um paciente anêmico? Vamos lá, um homem com uma hemoglobina menor a 13. Então, teu paciente é homem e ele está com 11 de hemoglobina, está anêmico. Está com 9 de hemoglobina, está anêmico. Está com 7 de hemoglobina, corre para a transfusão, pelo amor de Deus. Tá? Então, menos que 13, segundo o Argente, inclusive, anemia. E o hematócrito menor a 40%. E na mulher, menos que 12. Essa mulher está anêmica. Isso aí eu sei que vocês já sabem. Desde do terceiro ano, né? Que a mulher é um valor um pouquinho menor mesmo, porque ela sangra, ela perde sangue todo mês. E aí o que acontece? Tem essa variação de alguns livros, tá? Por exemplo, olha a tabela do Harrison aqui, ó. De 13 a 17 é o valor para o homem, tá? Já do Harrison, não, desculpa, do Argente. Já o Harrison traz essa tabela aqui, ó. Cadê? Homem, 16. E aí você fica naquela, menos que 16, segundo o Harrison, já é anemia. Calma, tá aqui, ó, 16 mais ou menos 2. Então é tipo 14, 13, tá no jogo. Estão entendendo? Então, confunde, mas um valorzinho por um, por outro, não vai mudar nada, tá? Não fiquem se matando por um, tá? De 13 a 14, menos que isso é anemia. Sigam o Argente, mais fácil. Tá? Mas saibam que, caso alguém um dia falar para vocês, olha, o homem menos de 14 é anêmico, tá bom. Ainda mais agora voltando às práticas.
Beleza, tá bom, beleza. Aí eu aprendi que era menos que 13. Ah, pelo amor de Deus. Tá? Tá tudo no jogo. Beleza? E aí o que acontece? A anemia, gente, agora isso aqui é muito importante. A anemia não é uma doença. Ela, assim, o que esse paciente tem? Ele tem anemia. Não, tá? Ela vai ser secundária a alguma outra doença, a algum outro transtorno. E não adianta eu tratar esses signos de anemia do meu paciente, não adianta eu levantar essa hemoglobina dele, resolver a palidez dele, se eu não resolver a patologia que está causando essa anemia. Não adianta nada. Então, eu tenho que achar a doença que está causando a enfermidade de base, para poder resolver essa doença, para poder resolver a anemia. Não só doença, pode ser algo até mesmo fisiológico. Né? Um aumento da demanda também de alguns nutrientes pode deixar o teu paciente anêmico. E aí eu só reforço a nutrição do meu paciente. Tá? Mas aí eu tenho que reforçar para resolver a anemia. Tá? E essa anemia, gente, se produz por alguns mecanismos. Também não vou ficar muito falando desses mecanismos para vocês, porque senão, sabe, é algo que eu sei que vocês já sabem, tá? Mas de uma forma bem geral e bem, assim, bem superficial para vocês entenderem. Vamos lá. Primeiro mecanismo, diminuição da produção medular de glóbulos rojos. Tranquilo. Diminuição da produção de glóbulos rojos. Fim, esse é o primeiro mecanismo. E como que vai diminuir a produção de glóbulos rojos? Por exemplo, se o teu paciente tiver uma deficiência de ferro, eu preciso do ferro. Se o teu paciente tiver uma deficiência de folato, se ele tiver uma deficiência de vitamina B12, então eu estou diminuindo a produção desses glóbulos rojos. Fácil de entender. Ou se a tua médula óssea estiver com o que a gente chama de aplasia medular. E aí, realmente, a médula não está produzindo glóbulo rojo. Ou num paciente com hipotiroidismo, né? Aquele paciente mais lento que a gente já viu durante o ano. Tá? Então, ele é um paciente que tem a produção de glóbulos rojos diminuída. Tá? Então, é muito fácil de entender essa. Outro que pode ter relação com essa diminuição da produção é o teu paciente tiver uma eritropoiesis ineficaz. Ou seja, ele tem um transtorno na maduração desse eritrocito. E aí, como esse eritrocito não madura de forma adequada, então eu não tenho um eritrocito pronto lá na frente. A produção está diminuída. Tá? Então, a primeira causa, por esses mecanismos. O segundo, aumento da destruição dos glóbulos rojos. Hemólises. Pode escrever aí do lado. Hemólises. Como assim hemólise? O glóbulo vermelho, vocês lembram que ele vivia 120 dias, era destruído no baço e um pouquinho no fígado também. Se o teu paciente tiver um agrandamento do baço dele, uma esplenomegalia, esse baço vai destruir mais eritrocitos, tá? Então, se eu destruir muito mais eritrocitos do que normalmente tinham que ser destruídos, meu paciente tem uma anemia, as células estão morrendo antes do tempo, não estão vivendo os seus 120 dias, tá? Tanto no baço quanto no fígado. Tanto no baço, tanto no fígado, mais fácil, hemólise. Eu ia falar do autoimune, mas aí a gente vai entrar na anemia hemolítica autoimune. Não, deixa pra lá. Pérdidas hemáticas, o sangrado. Pérdidas hemáticas, um sangrado agudo ou um sangrado principal, inclusive, crônico. Esse é um dos principais. Se você estiver diante de um paciente de 70 anos de idade com anemia, ele está sangrando. É a primeira coisa que vocês têm que pensar. Paciente pálido, sabe? Cansado e etc. Qual a sua idade? 70 anos de idade. Motivo de consulta? Cansaço? Está anêmico. E se ele está anêmico, inclusive, está sangrando. Pode estar sangrando por algum pólipo intestinal, pode estar com alguma úlcera, estão entendendo? Algum lugar esse paciente está sangrando e eu tenho que achar. Porque se eu não resolver a patologia de base, eu não vou resolver a anemia dele, tá? Inclusive, se for mulher, eu vou buscar justamente o trato genital, tá? Que ela pode ter um sangrado anormal, como vocês viram, né?
aqueles sangrados relacionados com a metrorrágia, menorrágia, né, que é a mulher sangrar entre períodos, sangrar muito mais, num volume aumentado do que era o normal, ou sangrar por muito mais dias. Às vezes ela tinha que sangrar de 3 a 5 dias, ela está menstruando, vamos supor, 10, 12 dias, então está perdendo muito sangue. Tá? Então isso eu tenho que buscar. Tá? Então a causa mais frequente, tá, dessa perda sanguínea é a perda no trato gastrointestinal, e nas mulheres sempre buscar do trato genital. Beleza? Aqui, de uma forma geral, todas as causas a gente vai ver uma por uma. Tá? Beleza. E aqui, como eu acabei de falar, segundo a etiopatogenia, as hipoproliferativas são a diminuição na produção, transtorno de maduração é uma eritropoiese ineficaz, anemia hemolítica, uma destruição antecipada, né? Seja pelo baço, seja patologia autoimune, e hemorrágica, seja uma hemorragia aguda e uma hemorragia crônica. E de acordo com o formato do glóbulo rojo, esse glóbulo rojo pode ser normocítico, tá? Que mantém o mesmo aspectozinho bonitinho, tá? Microcítico, ele está diminuído, o volume corpuscular médio vai estar diminuído, ou macrocítico, o nome já diz, macro vai estar aumentado. E a cor também da hemoglobina, do eritrocito, manifesta hipocrômico, normocrômico ou hipercrômico. A gente vai ver uma por uma aqui, rapidão. Tá? E aí tá, vamos lá. O que eu tenho que levar em consideração aqui? Uma coisa eu já entendi, sobre nossa anamnese, sobre o nosso exame físico, sobre essa ectoscopia, onde buscar a anemia desse paciente, né? E aí eu confirmo com o laboratório. Tá? E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que avaliar a gravidade dessa anemia, tá? Porque dependendo da causa, dependendo do meu tipo de paciente, dependendo da situação, pode ser mais grave para uns, quando pode ser mais leve para outros, tá? O que eu vou avaliar no nosso paciente aqui? Vamos lá. A frequência cardíaca nesse paciente anêmico tem uma tendência a estar aumentada, tá? Você pode pensar assim, nossa, mas o paciente ele é tão fraquinho, ele está cansado, está tão lento, por que a frequência cardíaca dele vai estar aumentada? Acho que não, acho que vai estar diminuída. Não, vai estar aumentada. Por quê? Como ele está com pouca hemoglobina, certo? O tecido desse paciente está recebendo menos oxigênio. E uma forma do organismo dele compensar, tá, ao déficit dessa hemoglobina é levando mais sangue. Então o coração tenta bombear cada vez mais rápido para poder nutrir todo o tecido adjacente, nutrir todo o tecido corporal do paciente. Tá? Então uma característica muito marcante é essa, a frequência cardíaca dele está aumentada. Assim como a gente viu em outras patologias, como na febre. A febre também aumentava a frequência cardíaca do paciente. Não lembra? 10 latidos a cada 1 grau de febre. A anemia também aumenta. Então o teu paciente vai ter taquicardia. E a frequência respiratória dele, como que tá? A respiração desse paciente com anemia, ele pode estar num estado que a gente chama de polipneia. Principalmente se for uma anemia aguda. Polipneia era o aumento da profundidade, tipo, ele respirava fundo e respirava rápido, né? Então, taquipneia era um... Eu sei que vocês lembram, é bom voltar nesses conceitos, né? Era lá da parcial de respiratório. Polipneia era um aumento tanto da profundidade quanto da frequência, né? Então, ele respirava mais rápido e mais profundo. Tá? Isso acompanha num quadro de anemias agudas, tá? Porque dependendo, vocês vão ver que ele vai se acostumando com esse estado anêmico dele. Tá? Outro achado que a gente pode considerar nesse nosso paciente é o seguinte, dísnea, falta de ar, que inclusive, eu não falei, que eu ia falar no final da aula, pode ser o motivo de consulta. O motivo de consulta do teu paciente é falta de ar, dísnea. E aí, o que vocês aprenderam? Olha como que a vida é. E tem que abrir o olho, tem que estar com a mente aberta, tá? Principalmente nesse retorno dessas práticas, gente.
Falta de ar. Se tu tá com a cabeça fechada, meu, pulmão. Eu vou pensar no pulmão. É Covid, né? Eu vou sair de perto desse cara. Calma. Nem sempre essa Disney é pulmonar. Não é sempre que eu tenho uma Disney respiratória. Ah, eu estudei um pouquinho. É cardíaca. Insuficiência cardíaca, certeza. Calma. Calma. Tá? Um paciente com anemia, gente, ele tem deficiência, de novo, na hemoglobina, no transporte do oxigênio. Então, ele vai consultar contigo com Disney, com falta de ar. Não é de causa pulmonar, não é de causa cardíaca. A causa é uma anemia. Tenho que procurar que patologia, inclusive, está causando. Tá? E o que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Sempre que vocês estiverem diante de um paciente disneico, o paciente está com Disney, o tipo de consulta dele foi Disney, que seja, é bom sempre olhar as conjuntivas desse paciente. Tá? Porque associado a essa Disney, podemos estar diante de um quadro anêmico. Então, nada te impede de olhar a conjuntiva dele. Tá? Só para melhorar o teu exame. Tá? Então, o paciente está com Disney, vou olhar a conjuntiva para ver se não é uma anemia. Tá? E essa Disney desse paciente, o Argente traz muito ela como uma Disney de esforço. Tá? Uma Disney de esforço. O cara estava trabalhando, ele era acostumado a isso, e aí ele foi percebendo que ele estava faltando ar, né, para fazer o trabalho dele. Beleza. Não é que está faltando ar, ele não tem oxigênio nos seus tecidos, porque ele está anêmico. Tá? Mas, inclusive, pessoal, essa Disney desse paciente aqui pode ser uma Disney de repouso, inclusive. O paciente está sentado, está deitado na tua frente, deitado, olha, presta atenção nessa palavra, ele está deitado na tua frente e ele está com Disney de repouso. Não fez nada, só está com falta de ar. E por que eu falei para vocês isso? O paciente está deitado com falta de ar. Deitado com falta de ar. Porque vocês lembram que nas patologias cardíacas tinha uma posição chamada ortopneia, né? Que justamente o teu paciente não tolerava o decúbito. Então, eu deitava, o teu paciente deitava, certo? E aí ele começava a sentir falta de ar. E o que ele fazia? Ele sentava. E aí melhorava a falta de ar dele. E olha como que é aqui na anemia. O teu paciente está com falta de ar. Deitado, ele está com falta de ar. Deitado. Ah, legal, é só sentar ele que ele vai melhorar. Vamos pôr um monte de almofada nas costas dele que ele vai melhorar. Não vai não, tá? Não vai não, não vai mudar nada. Ele vai continuar com a mesma falta de ar, tá? Então isso daí é o que a gente chama, inclusive, de Disney de repouso não cardíaca. Disney de repouso não cardíaca. Não tem nada a ver com a almofada, não tem nada a ver com ortopneia, tá? E o teu paciente com essa Disney, inclusive aqui, ele pode estar em decúbito dorsal sem almofada nenhuma, tá? Não preciso nem pôr almofada, vai faltar ar do mesmo jeito, tá? Disney não cardíaca. O que mais que eu tenho para falar? O que mais? E aqui algumas divisões, tá? Falar das microcíticas, mas bem por cima e tentando pegar a semiologia mesmo, tá? Eu só vou também citar a principal, tá? A microcítica, gente, volume corpuscular médio menor a 80 fentolitros, inclusive. E o nome dela já diz tudo, né? Microcítica. E a principal delas é o que a gente tem como anemia ferropênica, tá? Com deficiência de ferro, tá? Anemia ferropênica, anemia microcítica, com deficiência de ferro. E como que eu posso estar diante de uma anemia por deficiência de ferro? Prestem atenção aqui, nesse esqueminha que eu montei. Primeira causa de deficiência de ferro, que eu vou investigar na minha anamnese. Deficiência na ingesta de ferro, tá? Deficiência na ingesta de ferro. Pobreza está escrito aí para vocês, mas claro que vocês não vão usar o termo pobreza. O termo é um baixo nível socioeconômico. Por quê? Se o teu paciente tem um baixo nível socioeconômico, tenho que considerar que alimentação que esse paciente tem. Será que ele não está comendo só, por exemplo, só mandioca e arroz? Porque ele não tem dinheiro, às vezes, para comprar uma carne
Estão entendendo? Ele não tem dinheiro para comprar uma verdura orgânica, por exemplo, um espinafre, tá? Então eu tenho que considerar isso, tá? Então a diminuição da ingesta, esse paciente não come carne, está comendo só coquito, arroz e macarrão, porque não tem o dinheiro, e isso é muito frequente. Ou só está comendo pastel e mandioca, tá? Então, diminuição na ingesta, principalmente se for criança, inclusive, tá? Anorexia. Estou diante de uma menina, inclusive, de uma mulher, e aí nessa anamnese eu estou descobrindo que ela... anorexia e dieta, vamos juntar as duas juntas logo. E estou descobrindo que ela está fazendo uma dieta extremamente estrita. Que ela foi numa amiga dela que está formando em nutrição, que fez um curso, não sei o que lá, pelo YouTube, e ela só está comendo gelo. Só está comendo gelo, tá? Então ela não está comendo nada, tá? Então ela cortou, tá, a alimentação dela de uma forma que ela tem uma anemia, tá? E essa dieta, inclusive, é o seguinte: mas eu não como carne, eu sou vegetariano. Legal, você é vegetariano? Perfeito. Mas você tem que substituir o ferro da carne pelo ferro de outro alimento, que não seja de proteína animal, tá? Não adianta só parar de comer carne e trocar essa carne por uma massa. Então tem que trocar a carne por um vegetal que substitua, tá? Então é meio óbvio, mas naquela anamnese a gente vai perguntar. Vocês lembram no APP? Tinha os hábitos alimentares do paciente de vocês, tá? Outra causa da anemia ferropênica é a absorção do ferro diminuída. Então, se o teu paciente estiver num quadro, por exemplo, de uma diarreia crônica, então tudo que ele come, ele não consegue absorver, então ele já está perdendo. Se ele tiver com alguma parasitose, se ele tiver com alguma lesão naqueles enterocitos, como, por exemplo, uma enfermidade de Crohn, tá? Alguma alteração nesses enterocitos, não tem quem absorve esse ferro. E aí, justamente, ele vai ter uma anemia ferropênica, tá? O aumento da demanda é importante para vocês, pessoal. Por quê? Pacientes que necessitam de mais ferro. Então, por mais que ele coma carne, em determinados períodos da vida, ele tem que comer um pouco mais. Tem que, às vezes, tomar um suplemento de ferro. Paciente embaraçada, tá? Porque ela vai usar mais ferro, tá? Então, tanto é que tem, não sei se alguém aqui já engravidou, deixa eu ver, abrir a lista aqui. Enfim, alguém aqui provavelmente já teve filho ou vai ter um dia. Ou também já ouviu falar que a grávida toma uns suplementos de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12 e etc. Justamente porque a demanda dela foi aumentada, tá? Os adolescentes, a gurizada aí que está na fase de adolescência, crescimento ósseo, crescimento muscular está aumentado, precisa de mais ferro, então aumento da demanda. Só pela anamnese a gente está descobrindo, tá? Então o exame complementar vai vir só para bater o martelo mesmo, mas eu já consigo resolver, tá? Aumento da perda, como eu falei para vocês, o paciente, o tiozinho que eu dei o exemplo para vocês, de 70 anos, até que me provem o contrário, aquele senhor lá está sangrando por algum lugar, tá? Algum pólipo, alguma úlcera, alguma lesão no esôfago, ele está sangrando, não sei onde. Pode ser uma hematúria, tá? Então, eu vou descobrir, tá? Se ele está sangrando, ele está perdendo ferro, tá? E se for uma mulher, por exemplo, eu vou buscar os transtornos menstruais dessa mulher também, porque estará sangrando demais, tá? E aqui, para vocês verem a questão da hipóxia tissular, ou seja, da falta de oxigênio no tecido em relação à diminuição da hemoglobina, tá? O teu paciente lá, ó, com a hemoglobina de 13, né, a gente não falou que o segundo Argente ali era 13, 14, segundo Harrison, ele está com 12, 13 que seja, não tem nem sintoma. Ele nem sabe que ele está anêmico, pessoal, tá? 10 de hemoglobina dele já tem alguns sintomas de fraqueza, de debilidade, sabe? De falta de ar às vezes, ainda mais perante um esforço, tá? Menos que 8, aí já é uma magnitude mais severa. Aí o negócio já é complicado e perigoso, tá? E se a tua hemoglobina, já saiba esse valor também, se o teu paciente tiver com valor de hemoglobina
menor ou igual a 7, transfusão sanguínea. Temos que fazer uma transfusão na hora, porque não vai receber oxigênio desse tecido desse paciente daqui a pouco. E vai acontecer de você chegar em alguém. Não é que o cara tá sangrando ali na tua frente, meu Deus, não, ele tá perdendo faz tempo. E aí você vai ver lá, veio o laboratório, 6 de hemoglobina para ele. É critério para fazer transfusão nesse paciente, tá? Inclusive. A velocidade dessa perda, né, aguda e crônica, enfim. Beleza. As macrocíticas, também só vou citar a principal, tá? Tô explicando, depois a gente vai para o nosso paciente, como que ele se manifesta com cada uma delas, tá? A macrocítica, pessoal, o volume corpuscular, como vocês viram aqui, é maior que 100, tá? E o que eu tenho para levantar aqui? Tem dois achados que são fundamentais para essa macrocítica, tá? Ó, aqui fala um volume corpuscular mais que 110, porque é do Harrison, mas não muda nada, tá, gente? Calma com isso. Os dois achados são esses aqui, ó. Esses macrocitos ovalados, tá? As células estão aumentadas e meio ovaladas, e a presença desses neutrófilos hipersegmentados. O neutrófilo, geralmente ele tem que ter 3 lóbulos, ou até 5, tá? Esses neutrófilos aqui tem muito mais, tá? Então, a combinação desses macro-ovalocitos com neutrófilos hipersegmentados, estamos diante de uma anemia megaloblástica, tá? E principal causa de anemia megaloblástica, pessoal, deficiência de cobalamina, tá? Deficiência de cobalamina e deficiência também de folato, inclusive, tá? Deficiência de cobalamina ou de folato, tá? Aqui tem as causas nessa tabelinha aqui para vocês, tá? E aqui é a mesma coisa, né? O ácido fólico ou de cobalamina. Então, gente, é quase a mesma coisa. Vou só passar por cima, tá? Deficiência de cobalamina, como? Aporte insuficiente. É a nutrição desse paciente que está alterada, tá? Então, preciso ver o que ele está comendo para eu corrigir, tá? Outro, pacientes que fizeram cirurgia de estômago, isso aqui é importante. Porque lá no estômago a gente tinha o que era chamado de fator intrínseco. E o fator intrínseco ele atua protegendo essa vitamina B12 da acidez do estômago, para que ela possa chegar no intestino e lá no intestino essa vitamina seja absorvida, tá? Se eu não tiver esse fator intrínseco, essa cobalamina, essa vitamina B12 vai ser destruída pela acidez gástrica, por exemplo, tá? Então, se eu não tenho, fica complicado, ninguém protege ela, tá? E o ácido fólico é a mesma coisa também, gente. Diminuição da ingesta ou a má absorção vai servir para os dois também, a má absorção. E esse quadro clínico aqui vai chamar a atenção uma coisa. A anemia megaloblástica, ela pode cursar com alguns sintomas neurológicos, inclusive, que vocês vão ver, que vai ser a perda da sensibilidade, vai ter uma marcha exclusiva aqui para esse paciente anêmico, tá? Que é a marcha tabética ou ataxotalonante, inclusive. Tá? Transtornos neurológicos num paciente anêmico. Imagina só. Tá? E as anemias normocíticas são as que têm o volume corpuscular médio normal, ou seja, de 80 a 100. Mais que 100 é macro, menos que 80, micro. E nesse grupo aqui estamos o quê? Estamos falando dos pacientes que estão sangrando. Estão sangrando de forma aguda ou estão sangrando de forma crônica. Tá? Estão relacionadas às anemias hemolíticas. Eu estou produzindo eritrocito. Eu estou produzindo. Só que o problema é que ele está sendo destruído demais. E aí o que a médula faz? O eritrocito não está dando conta. Vamos mandar para o jogo os reticulocitos, porque o nosso paciente precisa de oxigênio. Então, esses reticulocitos aqui podem estar aumentados aqui nessa situação também, para tentar dar uma compensada. Tá? Eu coloquei essa foto aqui para vocês verem, é mais para vocês buscarem o tamanho do baço do paciente de vocês. Tá? Então, na anemia hemolítica,
é a do paciente com uma esplenomegalia, tá? Por exemplo. Por isso que tem essa foto aí do baço aumentado. E aqui, o que acontece? Vamos lá. Seu paciente está com ferropenia, anemia ferropênica, deficiente de ferro. Fiz lá a anamnese desse paciente, descobri que ele não come ferro, ou estou suspeitando que ele está sangrando, não importa. O déficit de ferro, eu sempre vou buscar o teu paciente sangrando, certo? De forma crônica, principalmente, se a gente estiver falando de um paciente senhorzinho mais de idade, certo? E vou buscar deficiência nutricional. Isso daí eu já busco de cara. Ou cuidado da idade. Então, o paciente está grávida, por exemplo. Ou é uma adolescente, por exemplo. Então, ele está precisando de mais ferro. Não é que ele está tendo pouco aporte. É que a demanda dele aumentou. Tá? E aí eu consigo resolver. Tá? Ou teu paciente não está sangrando. O problema não é o aporte. O problema não é a demanda. Podemos estar diante de uma diminuição na absorção desse ferro. Tá? Então, o paciente pode estar no que a gente chama de síndrome de má absorção. Tá? A hemorragia aguda, que por mais que ela seja massiva, às vezes, dependendo, não manifesta com anemia ferropênica. Por quê? A médula óssea tem reservas de ferro. Então, por mais que seja uma hemorragia aguda, o paciente não manifesta ali com aquela anemia ferropênica ainda não, porque a médula vai utilizar as reservas de ferro e aí vai se manter, a princípio. Tá? E a hemorragia crônica do nosso paciente mais senhorzinho de idade, preciso perguntar para ele o aspecto das fezes dele, é claro. Se ele notou se essas fezes estão mais escuras, né? Se ele notou que a presença de sangue no vaso, sangue no papel higiênico, por exemplo, né? Para buscar de onde está vindo esse sangrado. Ah, ele falou para mim que não notou nada. Vamos solicitar um exame sangue oculto nas fezes. Vamos buscar a presença de sangue oculto nas fezes também, junto. Né? Já vamos fazer o hemograma para ele, né? Para buscar o valor dessa hemoglobina. Já solicita junto sangue oculto nas fezes. Beleza? Como eu estava falando, nessa anemia megaloblástica aí, da deficiência de folato ou da vitamina B12, o seguinte, esse paciente, deixa eu ver se eu coloquei aqui a marcha dele. Coloquei. Esse paciente, pessoal, ele pode ter alguns transtornos neurológicos, inclusive, tá? Como a perda da sensibilidade, é que vocês não tiveram ainda aula de sensibilidade, tá? Então, lembra daquele diapasão que era para avaliação do 8º par? O instrumento que eu batia aqui, ele começava a vibrar, e aí eu avaliava o 8º par? Esse diapasão também pode ser usado para buscar palestesia, que é justamente a sensibilidade à vibração. Então, eu pego esse diapasão e bato ele aqui e coloco sobre um relieve ósseo do meu paciente e ele vai me indicar se está vibrando. Esse paciente com déficit, com essa anemia megaloblástica, ele tem a perda dessa sensibilidade. Esse paciente com essa anemia megaloblástica, ele pode ter também um transtorno de marcha, tá? Que a gente vai ver, já eu coloquei o vídeo para vocês. Ele pode ter também a perda da propriocepção. O que é a propriocepção? É a noção do próprio corpo, tá? Como assim? Eu não estou entendendo. O seguinte, você vai pegar o dedo do paciente de vocês assim, ó, e aí você vai pedir para ele fechar os olhos. E você vai mexer o dedo dele assim, ó, para cima, para baixo. E aí você vai perguntar, olha, eu mexi o seu dedo para qual lado? Para cima, para baixo, para direita ou para esquerda? Não sei, doutor, o senhor mexeu? Tá entendendo? Ele não tem essa noção, ele está perdendo isso, tá? Por causa de uma anemia megaloblástica, tá? Importante destacar, se eu não buscar a enfermidade que está causando anemia, eu estou vacilando feio demais, né? Porque eu não vou resolver. Eu posso melhorar essa palidez, esses achados, só que daqui a um tempo o paciente vai se apresentar anêmico de novo, tá? E segundo,
que a melhor transfusão é a que não há necessidade de ser feita. Então, que eu consiga, né, trabalhar, fazer o melhor possível para resolver esse déficit de hemoglobina do meu paciente, para que ele não chegue nesse valor menor ou igual a 7, porque senão eu vou ter que fazer uma transfusão sanguínea. Então, eu tenho que fazer o possível para não realizar. O que mais? Sintomatologia, como eu falei para vocês, etc. Motivo de consulta. Vamos falar do motivo de consulta. Pode ser Disney, como eu falei para vocês. Tá? Pode ser Disney. Disney, ele chegou, eu tô com falta de ar, doutora. E aí vocês vão investigando. Lembrem, abram a cabeça. Todo paciente com Disney, nada impede vocês de buscarem a conjuntiva dele. Tá? Então, às vezes, não é uma falta de ar, tipo pulmonar ou cardíaca. É uma falta de oxigenação tecidual. Anemia. Outro motivo de consulta. Astênia, o cansaço, sem ter feito nenhum esforço, né? Astênia, o cara já acordou cansado. É o motivo de consulta dele. Então, ele está anêmico, vamos buscar a anemia. Tá? A fadiga. O que é a fadiga? É diferente. A fadiga é um cansaço durante um esforço. Então, ao realizar uma atividade, ele notou que, tipo assim, ele está cansando muito rápido. E isso é uma fadiga, tá? E sintomas compensatórios, como a taquicárdia. Teu paciente pode falar, doutor, eu sinto que meu peito está pulando. Volta e meia, eu estou em casa assistindo TV, meio assim, e meu peito está pulando, eu acho que eu vou infartar. Não, ele está anêmico e o coração dele, para compensar, começa a bater mais. Zumbidos, esses acúfenos aqui, ó, é zumbido, tá? Então ele está escutando um zumbido no ouvido e não sabe a causa. Ou o teu paciente pode consultar por palidez, mas isso é difícil, tá? O paciente lá, por que o senhor está vindo aqui? Ah, doutor, eu estou pálido. É difícil. Provavelmente a palidez entra no caso assim, alguém que mora com esse paciente, então alguém mora com ele e fala assim, nossa, mas como você está branco hoje, hein? Está acontecendo alguma coisa. Aí veio um amigo de fora, por exemplo, e fala, nossa, por que você está pálido desse jeito? Você tomou um susto? Por que você está branco desse jeito? Aí o paciente começa a se tocar, porque para ele está normal. Olha esse senhorzinho aqui, gente. Olha esse senhorzinho aqui. Olhem a face dele. Essa foto é do livro Porto, inclusive. Ele está anêmico para vocês, só olhando isso dele. Ah, não consigo ver os olhos dele. Mas o aspecto da pele dele, tá uma pele hipocorada? Não tá. Ele já é um senhor branco mesmo. Mas se o nosso paciente é esse senhorzinho, se o motivo de consulta dele é cansaço, se nessa anamnese eu consigo ver que ele está com falta de ar também, ele está com algum sangrado. Eu vou buscar um sangrado. Uma úlcera, alguma patologia digestiva nesse paciente. Ou, agora eu lembrei, ainda bem que eu lembrei. Esse nosso paciente aí, pessoal, como vocês estudaram ano passado, uma patologia chamada hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna. Ou até mesmo câncer de próstata. Vamos falar também, pode ser um câncer de próstata. E o que acontece? Enfim, tumores de próstata. Estamos com um paciente homem, com seus 70 e poucos anos, provavelmente. E aí, o que acontece? A consulta dele é cansaço. O motivo de consulta dele é cansaço. Seguido de falta de ar, de fadiga, tal, taquicárdia. Começamos a investigar ele, fazer essa anamnese. E aí solicitamos o exame laboratorial para ele, para confirmar. E a hemoglobina dele aí veio de 7. Já está ali. Menor ou igual a 7 lá já era um dos critérios, inclusive. Baixíssima. O valor normal era 14. Beleza. E aí, pessoal, a importância de uma boa anamnese e de um bom exame físico. Se o nosso paciente é um senhor de idade, se a gente lembrou que existe a chance da próstata desse paciente estar afetada, o que diabos tem a ver a próstata com uma anemia? Prestem atenção. Isso aqui. Se o teu paciente tiver um tumor de próstata, o que acontece? Essa próstata vai comprimir a uretra prostática. Seja uma hiperplasia prostática benigna muito avançada, ou seja, um câncer de próstata mesmo também avançado, inclusive. Afetou a uretra prostática.
teu paciente não consegue urinar, tem todos aqueles signos de afetação urinária. Migrou para a bexiga, chegou na bexiga, bexiga acumulando, essa urina começa a voltar para o rim. Daqui a pouquinho começa a afetar a pelvis renal, daqui a pouquinho começa a afetar os cálices renais, começa a afetar o rim do teu paciente, e daqui a pouco o nosso paciente está num quadro de insuficiência renal crônica. O que diabos isso tem a ver com anemia? Tudo isso, próstata, uretra, bexiga, uréter, rim. Esse rim dele não está produzindo eritropoetina. Se eu não tenho eritropoetina, eu não tenho quem produz glóbulos vermelhos. Então, gente, o motivo de consulta do nosso paciente foi cansaço, e aí, falta de ar, tal, que a gente descobriu, né, naquela anamnese. Vimos que estávamos diante de um paciente anêmico, e a patologia de base dele, um câncer de próstata, uma insuficiência renal crônica devido a um câncer de próstata, por exemplo. Então, vendo a situação, então sempre eu vou investigando. Anemia é um tema muito amplo, é gigante, tinha que fazer umas 2 aulas só de anemia mesmo, se fosse real mesmo, para vocês verem as patologias que cursam. Eu falo esse para vocês do câncer de próstata, porque ano passado o nosso grupo pegou um paciente que tinha câncer de próstata, e o motivo de consulta foi desse jeito. Foi debilidade, foi tipo um cansaço, foi tipo falta de ar. E ele era bem magrinho, bem mais magro que esse senhor aí que vocês estão vendo. Bem magrinho, com anorexia mesmo. E aí foi descoberta a insuficiência renal crônica e foi descoberta que ele estava com um câncer de próstata, que já tinha feito metástase, inclusive, para o osso, tá? Inclusive. E aí, paciente anêmico, tá? Anemia, tá? Beleza. Outro ponto que a gente tem que levantar. O seguinte. Tá aqui o câncer. Aqui vocês estão vendo, estou aferindo a pressão do paciente. Temos uma prova chamada de hipotensão ortostática, tá? E é importante vocês saberem isso. O que é uma hipotensão postural ou hipotensão ortostática? É o seguinte, é a queda da pressão arterial quando o teu paciente fica de pé, por cima, a grosso modo. Então, ele está deitado, ou ele está sentado, ou vocês já perceberam o seguinte, não sei, alguma amiga de vocês, ou vocês mesmos, estão sentadas assim por muito tempo, e levantou de pé de uma vez e deu tipo uma tontura, e fala assim, nossa, baixou minha pressão aqui, meu Deus, o que está acontecendo? Hipotensão ortostática, ou também chamada de hipotensão postural. E aí, o que vocês fazem para descobrir se o teu paciente tem uma hipotensão ortostática? Prestem atenção, vocês vão usar isso da seguinte maneira. Vocês vão colocar o paciente de vocês em repouso, tá? Então, o paciente está em repouso. Vocês podem pôr ele sentado, melhor ainda se colocar esse paciente deitado na maca, em decúbito supino, decúbito dorsal. Deixa ele lá deitado por uns 5 minutos. E aí, com o teu paciente deitado, tá? Você vai medir, você vai aferir a pressão arterial dele. Com ele deitado. Aferimos a pressão arterial. Perfeito. E aí, vamos colocar o nosso paciente agora de pé. Agora vamos colocar esse paciente de pé. Certo? E aí, vamos deixar ele de pé aí, coisa de 3, 5 minutos. Vamos aferir a pressão arterial novamente. Tá? E aí, o que eu fiz com isso? O que eu fiz foi o seguinte. A hipotensão ortostática é comprovada quando ocorre a diminuição, o descenso dessa pressão arterial sistólica em mais de 20 milímetros por mercúrio quando o meu paciente ficou de pé. Então, vamos supor que, tipo assim, ele deitado lá deu, sei lá, 12 por 8. E aí, na hora que ele ficou de pé, o 12 virou 9. Estão entendendo? Mais de 20 milímetros por mercúrio. Tá? Ou
a pressão arterial diastólica dele maior a 10 milímetros de mercúrio. Então, quando ocorrer essa alteração da pressão arterial do teu paciente deitado X, beleza. Pedimos para ele levantar rápido, passou uns 3 minutinhos, vamos aferir de novo. Deu mais de 20 milímetros de mercúrio a sistólica ou a diastólica, mais de 10 de diferença, é claro, né, o descenso delas de diferença, estamos diante de uma hipotensão ortostática. Nem sempre esse paciente manifesta com mareios, com tonturas nessa hipotensão. E eu comprovo ela fazendo essa prova. Não sei se vocês entenderam. Acho que entenderam. Né? A gente vai aferir ele deitado e depois de pé. Beleza? Continuando. Já estamos terminando. E aqui, né, vamos buscar lá, né, a conjuntiva palpebral, quadros de hipovolemia, do descenso do volume sanguíneo. Vamos achar o que? Essa tontura. Vamos achar o ortostatismo, que é isso que eu acabei de falar, né, que é essa hipotensão ortostática. A hipotensão arterial, a pressão do paciente já está baixa mesmo, tá? A síncope, ele quer meio que desmaiar, signos de choque, né? Essa perfusão, o lhenado capilar que a gente acabou de fazer também, muito demorado, certo? Então, eu vou buscando. E tanto é que esse daqui, esse lhenado capilar aqui que eu mostrei para vocês no começo, é usado quando você está com suspeita de paciente em choque. Então, eu vou lá e aperto ali rapidinho já para ver, né? Como que está a perfusão tissular desse paciente. Ferropênicos são os nossos pacientes que vão relatar que estão comendo terra, que estão comendo gelo, por exemplo, tá? Vamos ver algumas alterações na face desse nosso paciente daqui a pouquinho, tá? Nas unhas, tá bom? Nos lábios. Hemólises, a anemia hemolítica, o nosso paciente vai ser um pouco amarelo também, tá? E o que acontece? Eu lembro que tinha um negócio da icterícia com a urina. Como que era esse negócio mesmo? Era da urina Coca-Cola, né? Alguma coisa assim. Calma. A hemólise, pessoal, o aumento, né, do baço, aquela icterícia hemolítica, inclusive, se caracteriza pelo aumento da bilirrubina indireta ou não conjugada. E essa bilirrubina indireta, ela não vai para os rins, tá? Então, o teu paciente com uma icterícia hemolítica, com aumento da bilirrubina indireta, não vai ter aquela urina color Coca-Cola, tá? Então, é icterícia sem colúria, porque justamente não vai para a urina, ela não é hidrossolúvel. A direta, sim, a direta é hidrossolúvel, mas as causas da direta são outras, não é uma esplenomegalia, tá? Beleza. Das megaloblásticas, como eu falei para vocês, além dessa anemia, tem os transtornos do sensório, né? Tem transtornos de marcha. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, essas daqui são da megaloblástica. Isso aqui que eu estou falando para vocês é a avaliação da sensibilidade vibratória. Né? Eu bato esse diapasão e coloco num relieve ósseo e pergunto para o meu paciente se ele está sentindo. Pacientes com anemia megaloblástica, deficiência de B12, que seja, eles não têm essa sensibilidade, está diminuída ou inexistente, né? Estão sem essa sensibilidade. E essa provinha aqui, ó, vocês estão vendo segurando a unha, o dedo dessa mulher, é justamente da propriocepção. O que seria isso? Provavelmente esse médico aí está levantando o dedão dela e está perguntando assim para ela, para onde que eu mexi o seu dedão, senhora? E ela com os olhos fechados. E ela não vai saber falar se foi para cima ou se foi para baixo. Estão entendendo? Ela perdeu essa noção. Tá? Mas eu tenho que dar essa aula para vocês ainda de sensibilidade. Uma aula muito interessante, inclusive. E esse senhorzinho aqui, eu achei esse vídeo, que é da marcha ataxotalonante ou marcha tabética. Tá? Marcha tabética. Durante essa marcha aqui, eu vou pôr o vídeo para vocês. Olhem para ela. Deixa eu tirar aqui, ó. Não sei se tem som. Deixa eu tirar. Então, durante essa marcha tabética, é o seguinte, geralmente o paciente vai estar olhando para o chão,
tá? Porque ele tem o equilíbrio dele, assim, meio afetado, tá? Os livros, não é muito igual aí, tá? Mas os livros falam que ele ergue o membro inferior dele e ele pisa mais forte com os calcanhares. Ali no final deu pra ver, ó. Ele pisa primeiro o calcanhar, bem no finalzinho ali deu pra ver, eu vou pôr de novo. E ele pisa com mais força, com mais peso, o calcanhar no chão. Então, o calcanhar, o talão dele toca pesadamente o solo. Então, ele ergue o membro de uma vez, é que aí ele... É a vida real, né? A descrição do livro é uma coisa, a vida real é outra. E aí ele tá com deficiência de equilíbrio e ele toca primeiro com o calcanhar no solo. Ó. Ele não tem equilíbrio. Se pedir para esse senhor aqui fechar os olhos, pessoal, ele cai também. Igual aquela prova de Romberg, lembra? Que eu pedia para o meu paciente juntar as pernas, na hora que ele fechava o olho, ele ia para o lado. Esse senhorzinho aqui também, tá? Se eu peço para ele fechar os olhos, ele tende a perder o equilíbrio também, porque ele tem aquela propriocepção afetada. Mais uma vez, marcha tabética. Tem outras patologias que cursam com essa marcha, não é essa anemia megaloblástica geralmente não. Ela é para esclerose múltipla ou para tabes dorsalis, que é uma degeneração também nervosa, neurológica. Geralmente é para essas patologias. Beleza? Para terminar, o que a gente busca e a gente vê umas fotinhas. Seguinte, avaliamos a mucosa e a pele do paciente, é claro, com o grau, né, os locais, sempre uma luz boa e etc. Tá? Nunca esquecer de avaliar nas mucosas, mucosa da cavidade oral, frenilho limbal, paladar, conjuntivo palpebral, palma das mãos, tá? Icterícia, no caso do nosso paciente com a anemia hemolítica, tá? As unhas, agora é importante, as unhas, pessoal. Aqui nós temos o que se chama de unhas em cuchara, que é a coiloníquia, tá? Que eu coloquei uma foto aqui para vocês, ó. Unhas em cuchara, que é colher, coiloníquia. Olha as unhas em cuchara, aqui, coiloníquia. Por deficiência de ferro, vocês vão olhar sempre as unhas do paciente de vocês. E nós também podemos encontrar nas unhas desse paciente aqui o que se chama de onicólises, que é justamente a separação da placa ungueal do letio ungueal. A unha meio que sai, se descola, mas não dói. E a gente consegue ver uma região bem opaca e bem branca. Deixa eu ver se eu coloquei. Assim, ó, onicólises. Isso aqui tá descolada, essa unha dele aqui, ó, tá solta. Tá? Onicólises. Também é um achado dessa anemia. Vamos ver outro. A língua do paciente de vocês, língua chamada de glossitis de Hunter. É um achado da anemia megaloblástica também, porque está aqui, ó, por uma deficiência de vitamina B12. E é uma língua depapilada, ou seja, uma língua lisa. Se vocês verem a língua de vocês no espelho, vocês vão conseguir ver que ela é essa textura da língua de vocês áspera, é devido às papilas filiformes que vocês têm na língua, tá? E essa língua do paciente aí, com a glossitis de Hunter, tem a língua lisa, assim basicamente. Um vermelho bem intenso e lisa. Essa foto aqui é o desenho do Lânio. O Lânio não traz fotos de paciente, traz desenho. Mas eu achei essa aqui da internet, ó. Uma língua depapilada. Anemia megaloblástica, deficiência de B12, glossitis de Hunter, se chama isso daqui, tá? Língua depapilada. Outro que a gente pode encontrar, seguindo a ordem do slide aqui, o cabelo do paciente, um cabelo frágil, alopécia, quebradiço, signo da bandeira que eu mostrei lá no começo da aula, olha ele de novo aqui, ó, menininho, pessoal. Eu sei que vocês já viram esses gurizinhos na rua, tenho certeza. Quem não viu é porque não teve infância, não sai de casa. Não é possível, tá? Ó,
Ah, que bonitinho, ele fez luzes no cabelo, ó, o gurizinho lá descoloriu o cabelo. Não, isso aqui é fome, tá? Não come, tá? Passa fome, não tem uma nutrição adequada. Tá? Signo da bandeira. Esplenomegália, e aí justamente, né, vamos buscar uma anemia hemolítica, uma icterícia hemolítica. Dor, a percussão do esternon, temos o signo de Craven, que é para leucemia, inclusive. Mas não vamos entrar também em leucemia, tá? É dolor. Exame cardiovascular, vamos ter uma frequência cardíaca aumentada, como vocês viram. Se eu tô com essa frequência cardíaca aumentada, o fluxo sanguíneo pode estar mais turbulento ali dentro do coração, manifestando pela presença de sopros ejetivos, por exemplo, tá? Ou sopros regurgitantes também, mas vai depender, tá? Mas o teu paciente pode ter sopro, tá? No exame cardiovascular. Palpação abdominal, a gente vai buscar a palpação do baço. Não sei se alguém ficou alguma coisa. Acho que não. Deixa eu só botar o microfone aqui. Vamos fazer todas aquelas manobras de baço que vocês já conhecem, né? Para ver se esse baço está aumentado. Tá? Naegeli, Merlo, variante de Middleton, Mano e Kuchara, não importa. Tá? Para fazer a palpação desse baço. Vamos fazer nessa palpação a palpação prostática no homem, como vocês viram, pode ter alguma afetação de próstata que repercute no rim desse paciente, ou até mesmo ele pode estar sangrando, inclusive, tá? Um exame pelviano na mulher, claro, buscar um sangrado, e nos dois, às vezes, um tato retal. Tá? O exame neurológico, para fazer aquelas avaliações que vocês viram lá de sensório, de sensibilidade, de marcha, e etc. De cor de fezes, em busca de sangue oculta nas fezes, melena, que são as fezes mais escuras, hematoquésia, que é a fezes com uma cor mais viva, um vermelho mais vivo. A hematúria, eu falei para vocês naquela aula de nefrótico e nefrítico, lembra? Que pode ter uma hematúria macroscópica ou microscópica. Tá? Não é o teu paciente não vai urinar um sangue vivo, às vezes. Tá? Pode ter uma urina, basicamente, ali amarela. Não tenho como ver. E aí eu estou diante de uma hematúria microscópica. Posso ter só alguns cilindros de hemácias nessa urina, inclusive. Tá? Beleza, pessoal. Aqui, fotos das unhas em Kuchara, signo da bandeira, glossites de Hunter, uma língua depapilada. Ah, isso daqui, ó, que vocês estão vendo no canto da boca, isso aqui também talvez vocês já tenham visto, tá? Em crianças, inclusive. Isso aqui é o que se chama de queiloses. Queiloses. São essas fissuras aqui, ó, no canto da boca. Queiloses. Também é signo de anemia, por deficiência de ferro, por deficiência nutricional. Queiloses. E aí, acho que é isso. Dúvidas, perguntas, algum comentário?